Sobre as dívidas dos estados. Como é que fica a situação de Minas Gerais, hein? Vamos lá para Brasília. João Pedro Melo conosco. Fala, João Pedro. O Senado Federal volta a analisar o projeto de lei complementar que pretende resolver o problema da dívida dos estados com a União, que ultrapassa os 700 bilhões de reais após o recesso parlamentar. Até agora, 4 estados estão respondendo por 90% desse valor: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O relator da matéria será o senador Davi Alcolumbre e um dos principais pontos é a possibilidade de passar para a União ativos dos governos estaduais. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, aponta que a proposta também quer congelar o valor da dívida e alongar o prazo de pagamento para 30 anos. O que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida. E se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%. Ou seja, um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. Hoje, os valores são corrigidos pelo índice mais vantajoso, ou inflação mais 4%, ou até mesmo pela taxa Selic, que hoje está em 10,5%. Além disso, 1% dos juros devem ser revertidos para o investimento no próprio Estado devedor, em áreas como educação, infraestrutura e segurança pública. Para Rodrigo Pacheco, a medida não significa que a União vá perder dinheiro com essa mudança. Esses investimentos acabam se refletindo em prol da União também, porque é investimento em estrada, que facilita a logística, é investimento em presídio, que melhora a segurança pública e, naturalmente, o ambiente de desenvolvimento daquele estado e do Brasil. Então não é dinheiro perdido, a União não está abrindo mão de receber e isso indo para as calendas. Não, aquilo está sendo aplicado no Brasil, em estados populosos, inclusive, de valores expressivos. Outro 1% dos juros será destinado para um fundo de equalização para todos os estados, independente de estarem endividados ou não. A tramitação do projeto de lei complementar ainda não está completamente definida, mas o que já está costurado é um acordo para que a proposta seja levada em regime de urgência ao plenário do Senado Federal. 4h22. O Zaidan, a questão da dívida de Minas é gritante, é um problema que precisa ser resolvido. A pergunta que eu faço é, o fato de Rodrigo Pacheco ter ambições, né, e ser oriundo de Minas Gerais, traz algum tipo de dissabor ou apoio àquilo que pretende o governo do estado de Minas Gerais, ou isso não passa pela discussão, ou não influencia na discussão? E a questão da dívida propriamente dita, como é que fica com essa análise e essa conta bilionária que poderia estar nos cofres do governo federal? Ronald, influencia muito. Essa discussão está contaminada pela disputa eleitoral, você tem toda a razão, porque o Rodrigo Pacheco quer ser governador de Minas. Ele não se diz candidato, não cometeria esse erro primário, mas ele é candidato. O Zema não pode ser, claro, mas não quer o Rodrigo Pacheco eleito. Pelo menos por enquanto, as coisas mudam, né? E isso contaminou a discussão sobre a dívida, que é de 160 bilhões. É verdade que o Zema, ele herdou uma situação terrível depois do governo Pimentel. O governo Pimentel foi devastador para as finanças de Minas Gerais. Só que aí o Zema passou o primeiro mandato dizendo que estava arrumando tudo, não é? Que as finanças estavam sendo corrigidas, teve aquela indenização que ninguém gostaria que fosse necessária, né? Porque ela foi decorrência de uma tragédia que a Vale pagou de 1 bilhão. Mas, quando todo mundo parou para fazer as contas, a dívida que era de 100 estava em 160. É claro que não é só irresponsabilidade do governo local, há o problema dos juros. Assim como há um sistema cruel e injusto com a dívida pública federal, há com as dívidas estaduais. O projeto em si ele tem coisas boas, como por exemplo, você vai investir, em vez de você pagar, você vai investir em escola, em segurança pública, em rodovia, em saúde. Pô, fantástico, que vai diretamente para a população. Isso é bom. Agora, o problema está na ideia de recuperação financeira, está nas exigências, que são muito parecidas com esses limites
colocados na Constituição para a União. E você, muitas vezes, inviabiliza investimentos públicos nos estados. E claro, né, Ronald, o Rio Grande do Sul, nos próximos anos, vai demandar um tratamento especial por motivos óbvios, né? Exatamente, por motivos óbvios. Bom, e quem relata, Davi Alcolumbre, que é o virtual novo presidente do Senado e do Congresso Nacional. 4h20.